Então, só recapitulando ali os 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal e água, certo? Desses elementos, a gente tem um órgão e uma víscera, mas eu vou me ater só ao órgão principal, que está correlacionado a esse elemento do movimento, e uma emoção. E como isso vai se correlacionar com a voz, né? Começando pelo elemento fogo, como eu já havia comentado. O fogo tem o coração como o seu principal órgão. Então, se a gente pensa fogo, coração, quente, ele tem a emoção da alegria, certo? Então, nós, inconscientemente, já fazemos essa correlação e não entendemos. Muitas vezes você fala: nossa, aquela pessoa, ela tinha um coração tão quente, eu ficava tão alegre de estar perto dela. Porque olha como a gente fez a correlação. Quente, fogo, coração, alegria. A gente já fez essa relação e nem percebe. E isso faz parte de um estudo Calor humano. muito tempo. O calor humano. O calor humano é uma coisa alegre, é uma coisa boa, é fogo. Então, nós fazemos automaticamente essa relação muitas vezes, sem perceber. Então, se a gente tem ali a emoção da alegria, nós temos o órgão coração, né? Nós temos uma voz padronizada ao sorriso. Uma voz sorridente, aquela voz que vem com um sorriso nos olhos, aquela voz que nos aquece. E a gente faz essa relação também. A voz daquela pessoa, nossa, me aqueceu o coração, a voz dela. Então, olha como a gente já fez isso e não percebe. Só que E é o coração. E é o coração, me aqueceu o coração. Ironias da vida. Então, já fizemos aqui, numa análise, né, o órgão, a emoção e o elemento, certo? Só que para os chineses, como filosofia, é importante a gente falar que nada é bom e nada é ruim. Existe aquilo que vai ser em excesso e existe aquilo que vai ser estagnado, que vai ser escasso, que vai ser fraco, certo? Então, como que a gente pensa um coração, uma voz que tem um padrão do coração, do fogo, alegre, em harmonia? É uma voz sorridente, uma voz feliz, uma voz que nos aquece. E em desarmonia? Como que a gente pode pensar alegria em desarmonia? É algo que fica muito ambíguo ao nosso pensamento. Mas em desarmonia, para a gente ter uma ideia, seria aquela voz, por exemplo, que tem uma gargalhada desconexa à voz. A pessoa está falando do nada, ela solta um sorriso, um assunto sério. Você olha assim, essa pessoa está totalmente fora de si. Mas para o pensamento chinês, o que é isso? O fogo está em desarmonia, ele não está equilibrado, está provavelmente em excesso. E está atrapalhando, inclusive, a voz daquela pessoa. É uma voz que vem desconexa com aquilo que a gente pensa ser um pensamento coerente. É uma conversa com várias gargalhadas que não faz sentido para a gente colocar essa gargalhada ali no meio. Quando a gente fala, por exemplo, no elemento ou no movimento terra, qual que seria a emoção que a gente pode pensar na Terra? A gente pensa no movimento Terra, eu estou falando da Terra que a gente pisa em cima, não uma Terra planeta, só para a gente mais ou menos já seguir uma linha de raciocínio. Então, a Terra, o órgão que está diretamente relacionado a ele é o baço. O baço é engraçado, porque a gente fala o baço como órgão correlacionado a um elemento, mas o baço para o ocidental quase que nem é órgão, né? Tem gente que baço é nada. Mas energeticamente para o chinês, o baço ele tem essa correlação com terra. Inclusive a víscera seria o estômago, para eles é o contrário, o estômago não é órgão, é víscera e o baço é o órgão. Mas eles trabalham correlacionados, juntos, muito próximos, né? E para essa emoção e para esse elemento, o movimento, nós temos a voz com padrão de voz de canto, a voz cantada, né? Então a pessoa que usa muita melodia, muita voz. Então é aquela voz que você escuta. Voz cantada não como área do estudo, tá, galera? Mas voz cantada no sentido de uma voz que está cantando. Isso, quando você escuta uma pessoa falando e parece que ela está, você tem a impressão de que ela está cantando de tanta melodia que ela usa naquela voz. Quando ela está em harmonia, nós temos o quê? A musicalidade. E como a emoção é o pensamento, a musicalidade é utilizada como uma coerência de pensamento. Ela expressa um pensamento, talvez filosófico, com tanta melodia, com tanto canto, com tanta harmonia, que nos prende a prestar atenção. Isso seria uma voz que tem um padrão de terra em harmonia. Agora, em desarmonia, como é que a gente poderia pensar? É aquela pessoa que tem uma voz trancada, uma voz repetitiva, tonalidade sempre na mesma, fixa, parece um pouco falando.
e ao mesmo tempo nós temos um pensamento desconexo. Porque a gente está correlacionando aqui 3 coisinhas básicas, né? Emoção, elemento e a voz. Então, a voz dessa forma me mostra que tal elemento está em desarmonia com o corpo daquela pessoa, que vai estar relacionada com o órgão. Para quem é fonoaudiólogo, vai tratar o quê? Vai pensar o quê? Vou tratar a voz está trancada, eu tenho que soltar. Para quem tem um pensamento integrativo, talvez a emoção que esteja trancando essa voz seja tal coisa, o pensamento. Então tem muito pensamento, eu tenho que fazer um tratamento para que ela fique mais tranquila. Qual que é o pensamento de um terapeuta? A pessoa entrou no consultório, tem um padrão vocal, você já desenha mais ou menos como que vai estar o padrão de desequilíbrio. E como eu, como terapeuta, tenho que trabalhar esse desequilíbrio. E esse trabalhar não vai passar só por exercício fonoaudiológico. Ele começa com o meu oi do primeiro dia. Então, se a pessoa veio com um padrão X, o meu oi tem que ser Y. Eu tenho que equilibrar aquela pessoa com o meu padrão. E assim eu tenho essa conexão com o meu paciente. Retomando, metal. A emoção do metal, como eu já havia falado inicialmente na live, é a tristeza. E a tristeza, ela tem sim como estar em harmonia. E isso é interessante, porque se a alegria pode estar desarmônica e causar uma fala diferente, a tristeza harmônica pode causar uma fala que seja muito bem colocada, dependendo da situação. Obviamente, a gente tem que pensar nisso também. O órgão é o humano e o padrão da voz é o padrão de choro, porque tristeza lembra choro, né? Então, em harmonia, ela é uma voz que ela é mais introspectiva, ela é baixa, mas ela é pausada. Se a gente pensar nessa voz, qual seria um local assim adequado, um momento para utilizar essa voz baixa, harmonia e pausada? É um momento ali onde você está conversando com uma pessoa que é muito íntima, aquela conversinha, vamos dizer assim, entre aspas, no pé do ouvido. Você fala baixinho, pausado. Mas não lembra assim, lá no fundo, parece que a pessoa está chorando. Dependendo se você conversar assim numa mesa de bar, de conversa, o cara está meio triste, está chorando. Mas ele está usando um padrão vocal e daquele ponto para harmônico. Quando que ele está desarmônico? Quando a gente pensa em choro, literalmente uma voz chorosa, é uma voz que parece que está demoniada. Normalmente o assunto de uma pessoa que está conversando com a voz chorosa é um assunto de lamúria, é um assunto de tristeza. Então essa pessoa entrou no consultório, né? E ela, oi, bem. Você já olha para ela, oi, e aí, como é que você está? Tudo bem? Você agita a energia daquela pessoa simplesmente com a sua voz. Já é uma forma de pensar tratamento e saúde. Então, o pensamento integrativo passa por essas áreas. Então, não adianta eu fazer exercício, a pessoa sai quase chorando porque alguma coisa muito séria está acontecendo na vida dela, ela não vai fazer exercício em casa, ela não vai pensar nisso. Mas se ela sai pelo menos um pouco mais alegre, o exercício que você passou, ele já vai ser introspectivo para essa pessoa, de uma forma que ela vai, poxa, eu vou fazer, ele parecia tão animado, foi tão legal, eu vou tentar realizar, pelo menos de uma forma ou de outra, aquilo que ele me passou. Isso é pensar saúde na vida clínica, certo? Quando a gente fala, por exemplo, do elemento madeira, a emoção que está ligada ao elemento madeira é a raiva. E o órgão é o fígado. E olha que engraçado. Aliás, desculpa, a madeira, a emoção é a raiva, o órgão é o fígado e o padrão é o grito. Pensei que tinha confundido entre grito e fígado. Não, mas é o fígado mesmo. E o padrão é o grito, certo? E quando que pode ser usada em harmonia essa voz? Quando a gente fala mais alto, mais firme, mas de uma forma proposital. Por exemplo, eu hoje sou o papai, tenho uma filhinha de 1 ano e meio. E volta e meia eu não preciso gritar, mas eu preciso ser firme na mensagem que eu estou passando para ela. Por exemplo, quando ela está botando ali o seu dedinho na tomada, que eu nunca vi criança adora fazer isso. Eu não posso utilizar um padrão de voz para que ela não coloque o dedinho na tomada, que seja um padrão, por exemplo, de terra, de pensamento, uma voz cantada. Eu tenho que ser firme, certo? Então eu vou falar, não, não faça. Isso é um padrão do elemento madeira, com a emoção raiva, mas em equilíbrio. Porque eu não estou utilizando aquela raiva danosa, aquela raiva destrutiva. Eu estou sendo firme de forma construtiva. E ela em desarmonia, como a gente pode pensar, é uma voz ameaçante. É uma voz que normalmente vem inserida de algum gesto, uma pessoa metendo o dedo ali no seu rosto, falando coisas feias para você, né? E é uma comunicação que a gente chama de comunicação agressiva.
é uma pessoa que grita muito, que fala muito alto. E a gente tende a pensar até, quando fala em voz, a comunicação. Como é que é a comunicação de uma pessoa exaltada? E como é que é a comunicação de duas pessoas exaltadas? Você perde até o turno. Você simplesmente fala um em cima do outro, você está se xingando, você está brigando, mas você não está mais tendo comunicação propriamente dita, porque você não tem mais o entendimento. Isso seria o que a gente pode pensar que o fígado e a emoção entraram em desarmonia. Ele está causando uma falha nessa sua comunicação. Vamos dizer que você pegou um paciente assim, que ele chegou muito raivoso, ele chegou gritando contigo no consultório. Você tem que ser firme com ele também, mas ao mesmo tempo você tem que entender aquilo que ele está passando de informação, e assim você consegue a comunicação, logo você consegue o seu tratamento diferenciado. Porque se ele chega raivoso e você simplesmente, então senta aqui, vamos fazer exercício. Ele não vai fazer o exercício. Ele não vai nem sequer ouvir o que você está falando. Isso é pensar numa clínica saudável. E para finalizar, a gente tem a água. A emoção da água é o medo, e o órgão diretamente relacionado é o rim, e o padrão da voz é o padrão de gemido, o gemido de medo, certo? E como que ele pode ser em harmonia? Ele é um gemido, mas um gemido aveludado. É aquela voz que lembra até uma voz infantilizada em algum momento, mas ela pode ser utilizada a seu favor. Então não é um padrão que você está utilizando fora do seu campo de harmonia. Normalmente a gente utiliza, vou até dar um exemplo, assim, quando você está pedindo alguma coisa, que vem aquela criança assim, ô tio, me dá. Você quase lembra de um gemido naquele momento, mas você pensa que não é o medo que está correlacionado. O órgão está em harmonia com a emoção, transpositando naquela voz. Né? E em desarmonia seria uma voz de medo, uma voz tremida, uma voz tímida, uma voz baixa, mas aquela voz que tem um padrão água. Isso são os 5 elementos pautados pelos padrões vocais.